Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves. Nós continuamos aqui no Vitória Coffee Summit 2022 e olha só, tem bastante produtor de café aqui e eu encontrei com um produtor que ele é produtor, pequeno produtor, tem 20 hectares, uma média de 20 hectares e ele faz vários testes nas lavouras que ficam em Linhares aqui no Espírito Santo. E o mais interessante conversando com ele é que ele está testando Robusta Amazônica aqui no Espírito Santo. Eu achei muito curioso e a gente vai conversar agora com ele. Welber, conta pra mim, da onde que saiu essa ideia de trazer o Robusta Amazônico para a área que é mãe do Conilon? Como é que surgiu isso? Essa ideia surgiu de uma dificuldade de encontrar esse material para plantio e eu tive a oportunidade de estar aí na Rondônia, conhecer esses materiais. Através de eu conhecer em Rondônia, eu comecei a trazer os materiais aqui para Linhares. E hoje a gente já tem mais ou menos umas 60 variedades diferentes de robustos amazônicos e também estamos testando o plantio de semente do robusto amazônico, para futuramente a gente ter já um robusta capixaba já adaptado ao clima, sendo que esses materiais de Rondônia, alguns não se adaptam bem ao clima nosso aqui de Linhares, do norte. E desde quando que o senhor começou? Em que parte quantos anos tem essa pesquisa? Em que parte do processo nós estamos agora? Desde 2019, final de 2019, hoje a gente já tem alguns materiais produzidos que a gente já descartou, né, selecionando outros, porque é uma questão complicada esse negócio de clima, né? O bioclima de lá, da região de Rondônia é mais úmido, mais quente do que aqui até, e alguns materiais não estão indo bem. Então a gente já está selecionando esses materiais para futuro aumento de área nesses materiais resistentes daqui. Então, a gente já sabe alguns que não vão dar certo por conta dessas questões de microclima, mas tem variedades que têm dado certo, o resultado tem sido positivo. O senhor sabe dizer para a gente assim, quais são esses resultados positivos que você já tem lá na lavoura? Hoje os materiais de Rondônia, a gente já, no teste que a gente já fez em 2 anos, eles chegam a produzir 30% a mais na mesma área com o mesmo trato do Conilon. E também é um material mais sustentável, que você trabalha com menos defensivos, que eles, por ser um material híbrido, esse robusto amazônico, ele é mais resistente à ferrugem e a outros tipos de doenças e insetos. Eles têm uma certa resistência, então a gente consegue produzir mais por hectare e também questão de sustentabilidade, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi essa conta que o senhor fez. O senhor está me dizendo que o robusto amazônico que o senhor trouxe para a sua lavoura, algumas variedades dele, na mesma área que o senhor já produzia Conilon, o robusta está tendo uma produtividade maior que pode chegar a 30%, é isso mesmo? Isso daí, é o robusta e o Conilon plantado na mesma área intercalado. A gente faz o teste por carreira. Então a gente viu que o material de Rondônia, ele chegou na média 30% a mais, sendo que o material que a gente testou, ele deu 17 litros de média por pé, e o material Conilon, um dos melhores do Espírito Santo, ele deu 13. E em relação a manejo, Weber, muda muito em relação ao que o senhor tem que fazer com o Conilon e o que o senhor está tendo que fazer com o robusto amazônico? Não, a gente só trabalha com menos defensivo, né? Porque ele é um material híbrido bem resistente, então você se usa menos defensivo nele. Mas o manejo de poda, a questão de limpeza de pé, adubação, praticamente a mesma. Em relação à bebida, o senhor já provou esse café? Como é que tá? Esse é campeão, né? Não é desfazendo do nosso Conilon, mas o robusto amazônico, ele é diferente. E eu estava conversando com o senhor ali no bastidor e o senhor me falou que o calendário na propriedade do senhor é um pouco diferente do que alguns produtores fazem por aqui, e isso permite que o senhor limite um pouco os impactos climáticos, tenha algumas vantagens sobre isso. Como é que o senhor trabalha na lavoura? Como que é esse calendário? Isso independente se é robusta, se é Conilon. Por que o senhor mudou e como é que é esse calendário? A gente inicia a colheita no começo de abril, indo até meados de maio, final de maio. Por quê? Porque para poder deixar a planta menos estressada para a fruta, a gente tira uma fruta já granada, mas não tão maduro o café, e o resultado na planta é que a planta se refaz muito rápido, compensando um pouco da quebra de produção para o ano subsequente. Porque quando a gente apanha
o pé antes, né, limpa ele e aduba, o resultado para o próximo ano é muito melhor. É o que está acontecendo na lavoura esse ano, que a gente vê várias lavouras com estresse hídrico muito grande, talvez lavouras que nem florou, e graças a Deus lá na minha lavoura eu já estou com café até bem adiantado. Bem adiantado, quando o senhor fala bem adiantado, se for comparar com uma propriedade vizinha, seu Elber, o que significa na prática esse bem adiantado? Em torno de 60 dias, o ano que vem, a gente inicia a colheita 60 dias antes que a propriedade vizinha. É um café que entra antes no mercado. Entra antes, a gente consegue um preço melhor na saca de café, né? Tendo um rendimento melhor por hectare em termos de reais. Falando em mercado, já que o senhor puxou esse gancho, eu quero saber como é que está para o produtor as negociações aqui na região. Porque a gente tem observado que esse café Conilon tem ficado no mercado interno, a exportação caiu bastante. Tem sido bom negócio? Como é que está em termos de negociação, relação com o custo de produção? Como é que tem sido, seu Elber? O custo de produção aumentou muito esse ano com defensivos e adubos, né? Todos os insumos aumentaram muito, o custo também de colheita de mão de obra aumentou, mas está sendo bastante significativo. Bom, está sendo bom. Seu Elber, obrigada, viu? Para você que acompanha Notícias Agrícolas, a gente vai ficando por aqui, mas não sai daí, que o NA continua e aqui no Espírito Santo ainda tem bastante coisa de café para a gente ver. Até já!